Você está em casa, sozinho, e tudo está em silêncio. De repente, um som inesperado, um ruído, um sussurro, ou talvez algo mais. Seu coração dispara, sua respiração acelera e a sensação é clara. Você não está sozinho. Quem nunca passou por um momento assim? Agora, feche os olhos por um instante e imagine. O que você faria? O que você pensaria? Seria apenas o vento ou algo tentando se comunicar com você? Esse é o mistério que nos prende há séculos. Os fantasmas. A ideia de fantasmas não é nova. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu estrelado e se perguntar sobre o significado da vida, as histórias sobre espíritos e aparições têm nos acompanhado. Mas por que acreditamos neles? Por que, em pleno século XXI, continuamos fascinados por aquilo que não podemos explicar? Vamos começar com a questão mais profunda: o que é a morte? Durante toda a nossa existência, ela foi cercada de mistério. É o fim de tudo, ou apenas uma passagem? Acreditar em espíritos pode ser uma forma de desafiar o inevitável, de recusar a ideia de que tudo simplesmente acaba. Quando pensamos em espíritos, não estamos apenas falando de figuras etéreas flutuando por aí. Estamos falando de nós mesmos, do que queremos acreditar que somos além do corpo físico. E o que dizer das histórias? Não importa onde você esteja no mundo, cada cultura tem suas próprias versões. Em noites escuras, quando as luzes da cidade se apagam e a noite parece mais pesada, dizem que é possível ouvir os passos ecoando em corredores vazios. Os mais antigos falam de uma sombra que, de vez em quando, aparece nas portas de casas desabitadas. Alguns juram que viram uma figura esquelética, com olhos vazios, olhando para dentro de uma janela, como se estivesse esperando algo. Aqueles que se aproximam nunca mais voltam com a mesma tranquilidade. Um exemplo famoso envolve uma estrada isolada, onde motoristas relatam, às vezes, ver uma jovem mulher à beira da estrada, vestida com roupas antigas, olhando fixamente para o tráfego. Alguns param para perguntar se ela precisa de ajuda, mas antes que consigam fazer qualquer coisa, a figura desaparece. Outros, mais apavorados, aceleram o carro, com o peito apertado pela sensação de que estavam sendo observados por algo invisível. E há também a história das casas abandonadas. Muitos já ouviram falar de lugares onde, se você ficar parado o suficiente, pode ouvir sussurros vindo de um andar superior, mesmo quando não há ninguém por lá. São sons distantes, quase como se alguém estivesse tentando se comunicar. E é nessas casas, onde o passado ainda parece resistir ao tempo, que alguns afirmam ter visto figuras esbranquiçadas, vagando sem rumo. Mas por que acreditamos que esses espíritos estão por aí? A ciência tem algumas respostas. O cérebro humano é uma máquina incrível, mas também imperfeita. Ele foi projetado para encontrar padrões, mesmo quando eles não existem. Isso significa que, ao ouvir um som estranho ou ver algo no canto do olho, nossa mente pode criar explicações. E claro, a mais assustadora tende a ser a mais memorável. No entanto, não é só isso. Alguns cientistas argumentam que crenças em espíritos têm uma função emocional. Pense em alguém que perdeu uma pessoa amada. Muitas vezes, essa pessoa relata sentir a presença do ente querido, seja por um cheiro familiar, um som ou até mesmo um sonho. A mente está tentando lidar com a dor, oferecendo conforto através da ideia de que aquela pessoa ainda está por perto. E as evidências? Esse é o ponto onde as coisas ficam ainda mais intrigantes. Existem relatos de fenômenos que desafiam a lógica. Casas mal assombradas, objetos que se movem sozinhos, vozes gravadas em lugares vazios. Um exemplo famoso é o da mansão Winchester, onde visitantes frequentemente relatam ver figuras ou ouvir passos em corredores desertos. Mesmo os céticos não conseguem negar que algo estranho parece acontecer.
Há também explicações científicas mais curiosas. Sons de baixa frequência, chamados de infrassom, podem causar sensações de desconforto, como se alguém estivesse por perto. Campos magnéticos, em certos ambientes, também podem afetar nosso cérebro e criar percepções incomuns. Mas será que isso explica tudo? E o que dizer de casos onde várias pessoas testemunham o mesmo fenômeno ao mesmo tempo? Agora, vamos trazer um pouco de filosofia para essa discussão. Existe um conceito chamado, que descreve a sensação de estar diante de algo maior do que você, algo que não consegue compreender completamente. É a mistura de fascínio e medo. Acreditar em espíritos pode ser uma expressão disso, uma maneira de conectar-se ao desconhecido, ao infinito, ao que está além de nossa compreensão. E, claro, não podemos ignorar o impacto da cultura. Filmes, livros, séries, tudo isso alimenta nossa imaginação. Quem nunca saiu de uma sessão de cinema com o coração acelerado, olhando por cima do ombro, só por precaução? A cultura reforça nossas crenças, mas também nos dá um espaço seguro para explorá-las. Afinal, é mais fácil lidar com o medo quando ele está do outro lado da tela. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que queremos acreditar em espíritos? A resposta pode estar no nosso desejo de conexão. Não queremos que a vida seja apenas uma sequência de dias que termina no nada. Queremos acreditar que há algo mais, que nossas histórias continuam, que nossos entes queridos não desaparecem completamente. E você? Já passou por algo que não conseguiu explicar? Acredita que há algo além do que podemos ver e tocar? Se acredita ou não, uma coisa é certa: o mistério dos fantasmas não é apenas sobre eles, mas sobre nós mesmos. Agora, se esse tema mexeu com você, conte para mim, você acredita? Já teve alguma experiência sobrenatural? Deixe nos comentários. Ah, e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios e reflexões que tanto nos intrigam. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez antes disso.